Agora a gente volta a falar do IOF e quem repercute isso aqui ao vivo com a gente no estúdio, aqui no CNN Money, é ele, nosso colunista Gilvan Bueno. Muito bom dia para você, meu querido. Começando a semana, muito bem acompanhado aqui no estúdio. E para a gente repercutir esse assunto, que aqui eu acho que o mais aguardado, né, dessa semana, o que ainda deve repercutir ao longo dessa semana. Gilvan, antes de eu entrar aqui, medida por medida do que a gente teve de spoiler, né, porque a gente não tem detalhe nem texto oficial ainda, mas a gente teve ali algumas coisas que já foram pinceladas. Antes de entrar em ponto a ponto, eu quero a tua avaliação geral, pelo que você ouviu do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto com os líderes que estavam presentes ali na reunião. Faltou alguma coisa? Ainda falta alguma coisa na tua percepção para que a gente tenha realmente medidas mais estruturantes que literalmente foquem no gasto primário? A principal falta foi o papel, né? A coisa escrita ali, bem argumentada, mas do ponto de vista de olhar outras iniciativas e retroceder mais uma vez em busca de um melhor entendimento da sociedade civil, isso aconteceu. Ele até fez um destaque aos presidentes das casas que ajudaram ele nessas 8 horas de reunião, porque ele fez ali uma grande articulação. E, curiosamente, ele olhou outros mecanismos que vinham crescendo e que talvez estavam um pouco distantes dessa questão de tributação, como a tributação das bets. Segundo a Secretaria de Apuração das Bets do Banco Central, mais de 30 bilhões são negociados mensalmente. São uma indústria de 90 bilhões que não eram tributados. Saindo de uma alíquota de 12 para 18. Uma questão que já vinha sendo debatida, que era a tributação entre LCI e LCA, que muitas casas de investimento sofreram, principalmente os fundos de investimentos, porque nós temos uma taxa de 2 dígitos e um produto de investimento que era isento de tributação. Então, isso trazia um desconforto na hora da competição entre esses pares de fundos de investimentos em comparação com LCI e LCA, mas que já vinha perdendo um pouco de espaço LCI e LCA pela mudança do lastro feito pelo Banco Central. Ou seja, do ponto de vista das estruturas, de BETs, de LCI, LCA, de alteração no risco sacado, que era uma discussão das empresas, isso foi muito importante. Do ponto de vista de a gente entender esses impactos, LCI e LCA só entraria, por exemplo, em 2026, porque é uma medida anualizada, nós ainda precisamos entender melhor, mas foi um movimento muito positivo no que diz respeito ao seguinte: olha, vamos olhar outros campos aqui e não tributar tanto o IOF. Bom, vamos então agora entrar um pouquinho nessas medidas. Aí você já citou algumas delas, como LCI e LCA, e eu quero te ouvir em relação ao andamento. Se a gente tem realmente a efetivação, né, dessa tributação para letras de crédito que antes eram isentas, qual que deve ser o impacto para os setores? Pensando na LCA, né, o que deve acontecer a partir de então, a gente tendo a LCA tributada até então isento? O que você espera, Gilvan? Essa tributação de 5%, ela vai ser mais um mecanismo que tira um pouco essa atratividade do produto. Ano passado, o Banco Central, percebendo que tinha uma forte emissão de letras de crédito agronegócio e imobiliário, ele criou um mecanismo de você ter o lastro, de você não conseguir realizar essas operações sem ter o lastro efetivo do título ali ofertado. Então, isso trouxe um impacto de mais de 236 bilhões e os títulos começaram a perder atratividade. Mas agora eles já vinham caindo um pouco de desuso, porque muitas empresas não tinham lastro, não conseguiam ali fazer suas emissões. Vai ser mais um peso, mas ele até faz um comentário que a tributação vai ser de 5%, que é uma das menores do mercado, entrando a partir só de 2026. Do ponto de vista do investidor brasileiro que está acostumado com esse produto, vamos ver o que irá acontecer. Mas isso pode beneficiar outras indústrias, Débora. As indústrias, por exemplo, dos fundos de investimentos, que vêm perdendo atratividade nos últimos anos, a emissão de outros títulos de dívida. Então, isso no ponto de vista da LCI e LCA, o investidor que é conservador, que nos últimos anos ficou muito feliz pela isenção de imposto no lucro, vai ter um novo cenário, que é esse imposto de 5% que foi apresentado até agora. Mas no que tange a indústria, ela já vinha passando por uma transformação. Impacto pequeno, mas sempre comentado nos principais fundos de investimentos, com os gestores, que era muito difícil competir contra esses títulos, uma vez que eles eram isentos de impostos. Uhum. Inclusive, a questão da LCI, pensando exatamente na LCI, isso pode, de alguma forma, mexer com o mercado de crédito para média renda, Gilvan? Sim, pode ter um impacto ao lado. O que acontece, né? Voltar visitando um pouco o passado. Como é que surgiu a ideia de LCI e LCA? A questão imobiliária é um grande desafio do Brasil. O Brasil tem um hiato produtivo na área de crédito imobiliário. Criamos a poupança e um pedaço da poupança é direcionada para o financiamento imobiliário.
Esse é um ponto. À medida que o financiamento da poupança ele estava tendo muitos desafios em arrecadação, criou-se um produto para ajudar isso, que foi a LCI, que você aqui sabiamente destacou. Então a LCI ela vinha complementando um espaço que a poupança não poderia ofertar em crédito habitacional, mas que foi ganhando muita atratividade, mas que agora está muito menor. Então, para o pessoal de média renda, até colocar um outro mecanismo aqui, que é o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliário, que também ajudava muito essa indústria, também passa por um problema nessa questão de IOF, na hora que você tem ali a concessão do crédito. Então, assim, na média a renda atrapalha. Esse é um setor que tem, Débora, dois mecanismos diferentes nos últimos anos, que é essa taxa de juros de 2 dígitos e essa dificuldade de arrecadação, principalmente de estruturas envolvendo CRI, que é onde o setor privado usa mais, e a LCI, que é essa questão de mudança de laços. Então, é um setor que vem passando por mudanças e sim pode ser atingido. Um outro ponto que foi já falado e que, aliás, né, já vinha sendo mencionado também como solução por alguns parlamentares é a questão das bets. Tributar bets nesse momento, né? Quem ganha, quem perde nessa história, pode ser aí uma das principais saídas para compensação nessa volta atrás, nessas outras medidas, ou seja, na redução que a gente teve de alíquota, que o Haddad disse que a gente vai ter de alíquota do IOF, ou seja, como medida compensatória pode ser a melhor saída, Gilvan, e quem ganha e quem perde nessa história? É uma medida interessante do ponto de vista de que você tinha a proposta inicial do governo, que era a tributação de 18%, e foi para 12%. Mas também pode ser um ponto muito positivo, Débora, que nós sabemos aqui que as bets têm causado um desafio muito grande para algumas economias, sendo pesquisas que, por exemplo, o Bolsa Família é direcionado para isso. Então, o forte incentivo às bets. Então, tinha uma discussão muito ampla na sociedade civil sobre o impacto das bets na população de baixa renda, usando isso como mecanismo de renda, não entendendo. A Ambima fazendo pesquisas sobre isso. Então, pode ser um mecanismo que, por exemplo, que reduza essa prática, né, onde a gente teve uma audiência importante passando sobre isso, sobre as bets que eram autorizadas ou não, e muitas pessoas falam que isso pode ser um câncer da atualidade com as famílias de pouca renda, que tentam a usar isso como mecanismo de renda. Então, pode ser uma tributação que, por exemplo, impacte o desenvolvimento desse setor e que também faz o seguinte, já que você tem uma arrecadação em média, segundo os dados dos bancos centrais, de mais de 30 bilhões por mês, eu vou tributar isso aqui efetivamente. Então, do ponto de vista de tributação, eu acho que deveria ser tributado e eu bastante gostei. Acho que é uma indústria que vem crescendo muito, capta muito e que pode ser ali penalizada por isso em detrimento do IOF para as pessoas, para as famílias, para os empresários que estão ali na atividade civil. Então, isso pode ser um mecanismo interessante. Eu gostei dessa parte de aumentar o tributo das bets, que é uma área que está tendo arrecadação. Né, e entre comparação, vamos tributar as pessoas físicas e as famílias e as empresas? Não, vamos tributar as bets, que tem uma arrecadação muito forte. Para a gente amarrar aqui nossa conversa, Gilvan, encerrando aqui, né, a nossa avaliação, no geral, por tudo que tem sido dito até agora, né, por todas as falas do Haddad, as coletivas, mesmo a gente não tendo o texto na mão, a gente sabe que a grande expectativa do mercado, dos investidores, é que a gente tenha realmente medidas mais estruturantes que afetem, né, que tenham uma efetividade no gasto primário, que seria prioritariamente corte de gastos. A gente ainda tem o Ministério da Fazenda defendendo muito a questão das distorções em relação às isenções tributárias. E a Haddad ontem, nessas medidas de compensação, voltou a trazer à tona a discussão de pautas que já estão em andamento no Congresso e que não tiveram muita viabilidade política, como super salários, pensão de aposentados, de militares aposentados, ou seja, de que maneira você vê uma maior efetividade para uma medida estruturante, realmente que afete o gasto primário, diante de apresentação de medidas que não são muito novidades, pautas que já estão em andamento e que a gente não vê realmente destravar. O Ministério da Fazenda quer reduzir em 10% essas isenções fiscais que batem a casa dos 800 bi, de acordo com a Haddad, com cálculos da Fazenda. Você é otimista com esse valor? É algo que é muito... É uma medida agora nesse momento que é muito ambiciosa e o que foi apresentado nos discursos são suficientes para isso? Visitando a história, as últimas decisões, nós sabemos que ele não conseguiu êxito em tudo que ele tentou. Desde novembro, quando ele vem fazendo esses anúncios, Débora, seu raciocínio é muito feliz,
porque ele não vem conseguindo sucesso. O IOF voltou, agora teve uma mudança, lá atrás a questão dos salários de isenção do imposto de renda para salários até R$5.000 também teve um impacto. Infelizmente, ele não tem tido sucesso. A taxa de sucesso dele nessas operações não é efetiva. Do ponto de vista de tributar super salários, de mudar isso, nós sabemos que tem um impacto político para o próximo ano. Então, ele não quer mexer nisso, uma vez que ele tem uma popularidade de 54%, 54%, 57%. Então, ele não tem... quando você vai fazer mudanças nesses mecanismos, você precisa de um apoio muito grande das duas casas, você precisa de uma grande articulação. E ele não tem isso. Então, infelizmente, nós entendemos que talvez não aconteça, porque historicamente ele não tem tido sucesso. Então, nessa última decisão... E a questão da viabilidade política, A viabilidade né? política... A gente tem agora, por exemplo, o próprio Hugo Mota, o Senado ali e o Congresso aparentemente alinhados, né, para levar isso para discussão com os líderes, com as bancadas, mas ainda assim, né, e a viabilidade política disso tudo? Porque não são pautas novas, vem de governos anteriores. Não tem nada novo. O que essa medida, o que eu gostei dessa medida, que a gente, como nós estávamos falando no domingo, foi muito extenso, que a gente queria entender, foi que ele olhou outros setores. Se você prestar atenção, o IOF era uma questão específica. Agora ele começou a olhar BETs, risco sacado, LCI, LCA. Ele vai chegar daqui a pouco na tributação das fortunas. Isso vai acontecer, mas pelo menos ele teve um esforço de não olhar só para o IOF. Perfeito. Meu querido, quero muito agradecer. Sempre muito bom aqui o papo contigo, ter você aqui no estúdio. Muito bom dia, uma ótima semana, Gilvão, para você. Obrigado.